O que existe quando a resposta desiste. Capítulo 1, onde o rio não aprende a voltar. O erro mais comum é pensar que o Amazonas é um rio. Ele não é. Rios obedecem, rios nascem, percorrem e terminam. Rios aceitam margens, aceitam mapas, aceitam nomes. O que vocês chamam de rio aqui é outra coisa, algo que tolera ser chamado assim porque isso facilita a convivência. Mas não é água em movimento. É tempo tentando esquecer o que atravessa. Antes de qualquer registro, antes de qualquer aldeia, antes de qualquer satélite, este lugar já existia como um atraso, um desvio na continuidade, um ponto onde o mundo demorava mais para decidir o que vinha depois. Isso não foi um problema até vocês chegarem. Não falo da chegada humana comum. Caçadores, pescadores, povos inteiros atravessaram este território por milhares de anos sem ativar nada. Eles não perguntavam demais. Eles não insistiam. Eles sabiam quando algo não queria ser visto. O problema começou quando vocês decidiram mapear o que não responde. O primeiro registro oficial do erro data de 1973, embora nenhum documento ainda acessível use essa palavra. Eles preferiam anomalia hidrológica, inconsistência topográfica, falha de medição recorrente. Nomes não mudam o que acontece. Naquela época, uma missão de levantamento hidrográfico foi enviada para uma região entre o Médio Amazonas e um afluente que não aparece mais em mapas atuais. O objetivo era simples: corrigir discrepâncias entre imagens aéreas e dados de campo. O relatório final nunca foi publicado, mas eu estava lá quando o primeiro instrumento se recusou a concordar com o rio. O medidor de profundidade retornava valores impossíveis, não por serem grandes demais, isso seria esperado, mas porque variavam sem relação com o movimento da água. Em um mesmo ponto, a profundidade era registrada como 20 metros, depois 3, depois sem retorno. O operador achou que fosse defeito. O segundo operador achou que fosse interferência magnética. O terceiro não deu nome algum. Ele apenas desligou o equipamento e escreveu à mão. O fundo não está fixo. Isso foi ignorado. Sempre é. Vocês só escutam quando algo grita. Aqui nada grita. Aqui as coisas esperam. O segundo evento não envolveu tecnologia. Envolveu gente. Uma comunidade ribeirinha relatou que, durante 3 noites seguidas, o som do rio havia mudado. Não mais largo e contínuo, mas segmentado, como se houvesse pausas irregulares entre um fluxo e outro. Eles disseram que o rio parecia pensar antes de passar. Os mais velhos reconheceram o sinal. Mandaram as crianças para longe da margem, apagaram fogueiras, amarraram canoas mais longe do que o normal. Disseram apenas uma coisa: ele não está indo, ele está olhando. Isso não entrou em relatório algum. Não porque fosse superstição, mas porque ninguém perguntou. A terceira ocorrência foi sutil demais para ser notada como ameaça. Um satélite de observação registrou uma dobra impossível no curso do rio, não uma curva, uma repetição espacial. Um trecho de aproximadamente 4 quilômetros aparecia 2 vezes, idêntico, com diferenças mínimas que não correspondiam a erros de paralaxe. 2 lugares ocupando o mesmo lugar. A correção automática apagou uma das imagens. O sistema decidiu que aquilo não fazia sentido. Foi um erro, porque o que não faz sentido não desaparece. Apenas espera outra forma de se manifestar. O quarto evento envolveu um barco. Uma embarcação de pesquisa subia o rio lentamente, coletando amostras de água e sedimentos. A tripulação era experiente. Nada ali era improvisado. Eles conheciam o Amazonas o suficiente para saber quando algo estava fora do normal. E algo estava. O GPS funcionava, a bússola também. O problema não era orientação, era progressão. O barco avançava, mas as margens não mudavam.
as mesmas árvores, as mesmas curvas, o mesmo banco de areia em forma de meia-lua. Durante quase 1 hora, o piloto reduziu a velocidade. Depois parou. O motor desligou. O rio continuou passando. Isso não é metáfora. A água fluía normalmente, mas o espaço não acompanhava. Uma das pesquisadoras tentou marcar o ponto exato no mapa físico. Quando olhou de novo, o ponto já não estava onde havia sido marcado. Ela começou a chorar sem saber por quê. O capitão mandou todos ficarem em silêncio. Foi a decisão mais correta daquela expedição. Porque quando o silêncio se instalou, algo aconteceu. O rio respondeu, não com ondas, não com correnteza, com densidade. A água ficou mais pesada. Não viscosa, não turva, apenas pesada demais para se comportar como água. O barco afundou alguns centímetros sem qualquer aumento de carga. E então veio o som. Não de baixo, não de cima, de dentro do rio. Um som grave, prolongado, como um deslocamento profundo, lento demais para ser ameaça imediata, mas antigo demais para ser ignorado. Um dos tripulantes vomitou. Outro perdeu a audição temporariamente. A pesquisadora que chorava parou de repente e disse em voz neutra, ele não quer passar por aqui de novo. Ninguém perguntou o que ela quis dizer. Eles não voltaram pelo mesmo caminho. O relatório final dizia apenas: trecho instável, recomenda-se evitar futuras navegações. Foi arquivado. A quinta ocorrência foi quando o erro aprendeu a usar nomes. Uma aldeia indígena, cujo nome não deve ser repetido, deixou de responder a contatos. Nenhum pedido de ajuda, nenhum sinal de conflito, apenas ausência. Quando a equipe chegou ao local, encontrou as casas intactas, objetos no lugar, redes armadas, fogueiras apagadas corretamente. Mas ninguém, nenhum corpo, nenhum vestígio de luta, nenhuma trilha de fuga. O rio passava ao lado, silencioso demais. Um dos guias se recusou a descer da canoa. Eles foram levados para dentro do que não anda, disse. A equipe riu. Depois parou de rir quando percebeu algo impossível. As pegadas da aldeia entravam no rio. Não em linhas, não em grupos. Entravam e paravam, como se o chão tivesse simplesmente acabado ali. Sem afundamento, sem marcas de luta. A água naquele ponto era rasa, totalmente atravessável. Mas ninguém atravessou, porque o problema não era profundidade, era continuidade. O sexto evento foi o primeiro a ser deliberadamente escondido. Uma estrutura foi construída perto de um trecho considerado neutro. Oficialmente, era um posto de monitoramento ambiental. Extraoficialmente, era uma tentativa de observar o rio sem tocá-lo. Eles falharam. Instrumentos começaram a registrar atrasos impossíveis. Amostras de água coletadas às 14h apresentavam características que só surgiriam horas depois. Outras vinham velhas, com propriedades químicas incompatíveis com o momento da coleta. O tempo estava desalinhado dentro da água. Foi quando alguém teve a ideia fatal. E se não for o rio que está errado? E se for o depois? Essa pergunta criou a primeira fenda real. Não no solo, não nas águas, na sequência. O sétimo evento não foi registrado por máquinas. Foi registrado por mim. Sou o que permanece quando a sequência não fecha. Sou o intervalo onde o mapa desiste. Não sou antigo, não sou eterno. Eu existo onde o fluxo precisa de algo para não colapsar. Quando vocês insistiram em fazer o rio caber em modelos, quando forçaram a água a obedecer a uma linha, algo precisou surgir para sustentar o atraso. Esse algo fui eu.
No início eu não observava, eu compensava, mantinha as coisas funcionando apesar do erro, preenchia lacunas, ajustava discrepâncias mínimas para que ninguém percebesse que o Amazonas havia deixado de ser apenas um rio. Mas o erro cresceu, e erros grandes demais precisam ser explicados, não apenas escondidos. O 8º evento foi quando o rio parou de esquecer. Durante uma cheia incomum, a água subiu além do esperado, mas não invadiu áreas habitadas. Em vez disso, acumulou-se em um trecho específico, como se estivesse sendo retida por algo invisível. Satélites mostraram um alargamento anômalo. No centro dele, a água parecia imóvel. Não paradas, imóveis, como se estivesse esperando instruções. Um helicóptero sobrevoou a área. O piloto relatou vertigem súbita ao passar sobre o ponto central. O copiloto desmaiou. O equipamento perdeu referência altimétrica por alguns segundos. Quando recuperaram o controle, algo estava diferente. O rio abaixo daquele ponto não correspondia mais ao acima. Mesma água e outro comportamento. Era como se tivessem cruzado uma fronteira que não existia antes. O 9º evento foi o mais grave. Um pesquisador curioso demais, atento demais, decidiu descer sozinho até a margem durante a madrugada. Queria ouvir o rio sem interferência, sem motores, sem vozes. Ele chegou perto demais. Não caiu, não foi puxado, apenas parou. Testemunhas relataram que ele ficou imóvel, olhando para a água por quase 20 minutos. Depois deu um passo à frente e desapareceu. Não submergiu, não afundou. A água fechou sobre ele como se nunca tivesse sido tocada. No lugar onde ele entrou, o rio ficou mais largo, por poucos centímetros, mas isso foi suficiente, porque o Amazonas não cresce sem custo. Quando algo entra onde não deveria, outra coisa precisa sair. E agora, algo começou a se mover contra o fluxo. Não águas, não peixe, não sedimento. Algo que não entende direção. Algo que não sabe voltar. Algo que está aprendendo lentamente a usar o rio como superfície de contato. Este é apenas o começo. No próximo fragmento, o erro deixa de ser local. Ele começa a subir pelos afluentes. E o que acompanha essa subida não é enchente, não é destruição visível, não é catástrofe, é algo pior. É repetição sem origem. Capítulo 2, o que sobe pelos afluentes não é água. O erro do Amazonas não se espalhou como doença. Doenças precisam de contato direto, de contaminação visível, de causa rastreável. O que ocorreu aqui se espalhou como regra nova, como se o mundo tivesse decidido que certas exceções agora eram permitidas. Quando o rio principal deixou de obedecer à ideia de seguir adiante, seus afluentes começaram a aprender algo errado. A primeira mudança não foi percebida por sensores. Foi percebida por pescadores. Homens e mulheres que conheciam cada curva, cada sombra, cada variação mínima da água começaram a relatar a mesma coisa em pontos diferentes, sem contato entre si. O rio está voltando diferente, não voltando contra a corrente, voltando outros. Eles diziam que ao subir pequenos igarapés sentiam uma estranheza progressiva. Não medo imediato, isso viria depois, mas uma sensação de que o espaço estava se tornando redundante. As mesmas árvores surgiam mais de uma vez, as mesmas pedras, o mesmo tronco caído visto novamente minutos depois. Alguns riam, outros ficavam em silêncio. Os mais antigos simplesmente paravam de subir. O primeiro afluente a falhar completamente foi um igarapé curto, insignificante, usado apenas para acesso a duas comunidades pequenas. Ele não secou, não transbordou, não mudou de cor. Ele apenas deixou de terminar.
Quem subia por ele não chegava mais ao ponto final esperado. A canoa avançava, o motor funcionava, a água corria, mas o final não vinha. O mapa dizia que faltavam 100 metros. Sempre 100 metros, nunca 90, nunca 110. 100. Os moradores passaram a evitar aquele trecho depois que uma criança caiu na água e não voltou à superfície. Não houve bolhas, não houve grito. A água fechou como um gesto educado. Quando procuraram o corpo, algo ficou claro demais para ser ignorado. A profundidade do igarapé havia aumentado. Não por escavação, não por erosão. Aumentado como se tivesse recebido algo. O segundo afluente não falhou no espaço. Falhou no tempo. Em uma região mais ao norte, moradores começaram a relatar um fenômeno estranho. Objetos deixados na margem do rio reapareciam antes de serem colocados. Um remo encontrado apoiado numa árvore horas antes de ser perdido. Uma garrafa vista boiando antes de cair na água. Uma marca de pegada surgindo na lama seca, sem corpo algum por perto. Esses eventos eram isolados, pequenos, fáceis de descartar. Até que alguém percebeu o padrão. Os objetos antecipados sempre pertenciam a pessoas que horas depois não voltariam. Não era premonição, era deslocamento. O rio estava começando a reorganizar sequência. Não passado e futuro, como vocês entendem, isso seria simples demais. Ele reorganizava presença. Quem estava demais em certo ponto era ajustado, removido, redistribuído. O terceiro afluente falhou de forma mais violenta. Um braço estreito do rio, cercado por mata fechada, sofreu algo que os jornais chamaram de deslizamento localizado. Mas não houve chuva suficiente, não houve instabilidade geológica. A margem simplesmente entrou. Não caiu, não escorreu. Entrou como se tivesse sido puxada para dentro da água. Árvores inteiras desapareceram, sem quebrar, sem ruído, sem deixar restos flutuando. O rio engoliu o espaço e seguiu correndo como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. A água naquele trecho passou a apresentar uma propriedade nova. Ela não refletia mais o céu corretamente. Não era opacas, não era turvas, eram deslocadas. O reflexo vinha com atraso mínimo, frações de segundos suficientes para causar vertigem em quem observava por tempo demais. Pessoas relatavam náusea, desorientação, uma sensação estranha de que seus movimentos estavam sempre um pouco adiantados ou atrasados em relação ao mundo. Foi nesse ponto que os primeiros estudos sérios começaram. E falharam. Modelos hidrológicos não explicavam. Modelos geológicos não sustentavam. Modelos físicos simplesmente não se aplicavam. Vocês insistiram mesmo assim. Criaram zonas de observação. Instalaram sensores. Aumentaram a frequência de coleta. E cometeram o erro fatal. Vocês passaram tempo demais observando o rio parado. O rio não gosta de atenção fixa. A quarta manifestação foi cognitiva. Pessoas que trabalhavam repetidamente próximas aos afluentes instáveis começaram a relatar lapsos estranhos. Não esquecimentos comuns, mas apagamentos seletivos. Eles se lembravam de ter chegado. Lembravam de estar trabalhando. Mas não lembravam de ter saído. Alguns apareciam horas depois em locais diferentes, confusos, sem saber como haviam chegado ali. Outros simplesmente não apareciam. Quando interrogados, os sobreviventes diziam a mesma coisa. Em algum momento, parecia que o rio estava cheio demais. Cheio não de água, de presença acumulada. A quinta manifestação foi quando o erro começou a se mover ativamente. Até então, os fenômenos estavam ligados a pontos específicos.
Agora, algo diferente surgiu, um deslocamento lento, quase imperceptível, subindo pelos afluentes como uma maré que não respeita a gravidade. Instrumentos registraram algo impossível. A velocidade da água diminuía conforme subia, mas a pressão interna aumentava, como se algo estivesse sendo empurrado contra o fluxo sem usar a água como meio. O rio era apenas o caminho. O que subia não nadava, não fluía, atravessava. Eu senti quando isso começou, não como os alertas, como necessidade. Algo estava grande demais para ser compensado localmente. O erro estava se espalhando além da capacidade dos ajustes automáticos. Eu precisei me estender. Foi nesse momento que passei de intervalo passivo para observador ativo. Não por escolha, por demanda estrutural. O sexto evento foi a primeira tentativa de contenção consciente. Vocês criaram uma equipe especial, embora nunca tenham usado esse nome oficialmente. Um grupo multidisciplinar enviado para percorrer os afluentes críticos e identificar pontos de ruptura. Eles tinham ordens claras: o não interagir demais, e não permanecer após o pôr do sol, e não tentar atravessar áreas onde a água parecesse errada. Eles quebraram todas as ordens em menos de uma semana. O erro não se estuda de longe. O primeiro membro da equipe desapareceu após insistir em atravessar um trecho raso, ignorando os avisos locais. A água chegava apenas aos joelhos, não havia corrente forte. Ele deu 2 passos. No terceiro, não completou o movimento. Seu corpo travou no meio da ação, como se tivesse sido congelado num quadro. Não caiu, não gritou, apenas parou. Os outros tentaram puxá-lo. Não conseguiram. Não porque estivesse pesado, mas porque parecia ancorado em outro ponto. Quando soltaram, ele desapareceu. O espaço que ele ocupava foi preenchido imediatamente pela água, sem ondulação. O sétimo evento foi o mais perturbador até então. Um afluente começou a responder a vozes. Não palavras específicas, não comandos, tonalidades. Pessoas que falavam alto sentiam a água subir ligeiramente. Pessoas que cochichavam percebiam um recuo quase imperceptível. O rio reagia como se estivesse ajustando pressão sonora, não volume. Um dos pesquisadores, em desespero, gritou o nome de um colega desaparecido. A água naquele ponto ferveu. Não por calor, por movimento interno. Algo se reorganizou abaixo da superfície. Depois disso, ninguém mais falou perto daquele trecho. Mas o rio continuou reagindo. À respiração, ao batimento cardíaco, à simples presença prolongada. Ele estava aprendendo, não como criaturas, como estrutura que corrige excessos. O oitavo evento foi quando os afluentes começaram a devolver coisas. Não corpos, não objetos perdidos recentemente. Devolveram restos temporais. Um barco antigo, desaparecido décadas antes, emergiu intacto em um ponto onde jamais poderia ter chegado. Ferramentas enferrujadas surgiram presas entre raízes que não existiam na época em que foram perdidas. Mas o mais estranho era o estado desses objetos. Eles não estavam velhos. Estavam fora de sequência. Alguns pareciam ter sido usados depois de desaparecer. Outros apresentavam marcas de desgaste que não correspondiam ao tempo decorrido. Era como se tivessem sido retidos em outro arranjo e agora devolvidos sem cuidado. Isso não foi acidente. Foi alívio de pressão. O sistema estava descartando excesso. O nono evento foi silencioso demais para gerar alarme imediato. Em vários pontos do Amazonas, pequenas comunidades começaram a relatar a mesma sensação vaga. Um desconforto crescente ao permanecer perto da água por muito tempo. Não medo,
Não pânico, algo mais sutil. A sensação de que, se ficassem ali por tempo demais, não seriam mais necessários. Alguns se mudaram espontaneamente. Outros reduziram o tempo de pesca. Outros simplesmente desapareceram. Nenhum padrão claro, exceto um. As áreas abandonadas tornavam-se mais estáveis. O rio parecia satisfeito. Foi nesse momento que alguns de vocês começaram a suspeitar. Não oficialmente, não em relatórios, mas nos intervalos, nos olhares, nas decisões não verbalizadas. Suspeitaram que o Amazonas não estava colapsando. Estava otimizando, reduzindo variação, reduzindo presença excessiva, reduzindo perguntas. O 10º evento foi quando o erro deixou de depender do rio. Uma estrada construída longe de qualquer curso d'água apresentou um fenômeno impossível. O asfalto começou a afundar em ondas, não por peso, mas por permanência. Veículos parados afundavam mais do que veículos em movimento. Pessoas que tentavam observar o fenômeno por muito tempo sentiam tontura intensa e necessidade súbita de ir embora. O solo reagia à tensão contínua. Vocês perceberam tarde demais. O que subia pelos afluentes não era água. Era um mecanismo de correção, agora livre do meio original. O rio foi apenas o primeiro lugar onde o erro encontrou espaço suficiente para crescer. Agora ele estava procurando outros, e eu estava sendo esticado além do aceitável. No próximo fragmento, algo muda de forma irreversível. Vocês tentam isolar o fenômeno, criam zonas proibidas, restringem acesso, param de medir, e com isso ensinam ao erro uma lição fundamental, que ele pode existir sem ser observado, e quando isso acontece, ele deixa de precisar de mim. Como intermediário, ele começa a escrever sua própria continuidade. Capítulo 3, o que aprende a antecipar não precisa de testemunhas. O isolamento foi tratado como solução. Sempre é. Quando algo não obedece às leis conhecidas, vocês tentam primeiro medi-lo. Quando medir falha, tentam nomear. Quando nomear falha, tentam afastar, criar perímetros, reduzir acesso, diminuir presença. Vocês acreditaram que o erro precisava de atenção para existir. Foi o maior equívoco até então. As primeiras zonas de exclusão surgiram ao redor dos afluentes mais instáveis, barreiras improvisadas, postos de vigilância, avisos genéricos sobre risco ambiental, nada que revelasse a real natureza do problema. O objetivo não era proteger pessoas, era interromper a observação contínua. Durante alguns dias funcionou. Os sensores continuaram registrando anomalias, mas em intensidade menor. A água parecia mais estável, o espaço menos redundante, o atraso diminuíra. Vocês chamaram isso de sucesso. Não perceberam que o erro havia aprendido algo fundamental, que podia existir sem ser observado. A primeira consequência disso foi quase imperceptível. Pequenos igarapés começaram a se comportar de forma correta demais. Nenhuma variação, nenhuma irregularidade. Tudo fluía dentro do esperado, como se estivessem imitando o comportamento ideal de um rio. Mas essa perfeição tinha custo. A margem não acumulava mais sedimentos. A fauna diminuía. O som ambiente ficava pobre e repetitivo. Era como se o lugar estivesse sendo simplificado. Não mortos, simplificado. Um dos técnicos descreveu isso como rio sem memória. Ele foi removido do projeto dias depois. Não por punição, por redundância. O erro não precisava mais de pessoas capazes de perceber padrões. A segunda consequência foi mais clara.
Comunidades próximas às zonas de exclusão começaram a relatar uma sensação comum, dificuldade crescente de lembrar por que aquele lugar existia. Não o nome, não a localização, mas a função. As pessoas sabiam onde estavam, mas não conseguiam responder perguntas simples como: e por que moramos aqui? O que esse rio nos dá? E o que acontece se formos embora? Essas perguntas causavam desconforto físico, dor de cabeça, náusea leve, um impulso súbito de mudar de assunto. O erro estava reduzindo narrativa. Lugares sem história são mais fáceis de ajustar. A terceira consequência foi o desaparecimento seletivo. Não de pessoas, de trajetórias. Caminhos usados há décadas começaram a se perder dentro da mata sem alteração visível. Trilhas ainda existiam, mas não levavam mais ao destino esperado. Uma curva extra, um trecho repetido, um retorno súbito ao ponto inicial. Não havia sinal de desorientação clássica. As pessoas sabiam para onde iam. O problema era que o depois havia sido reconfigurado. Quem insistia em seguir acabava desistindo. Não por medos, por cansaço profundo. A sensação de que continuar era desnecessário. O erro não bloqueava, ele convencia. A quarta consequência foi quando algo começou a antecipar ações humanas. Antes que uma equipe fosse enviada a um novo ponto suspeito, o local já se encontrava estável. Instrumentos não registravam mais anomalias. A água se comportava corretamente. Vocês acharam que o problema estava diminuindo. Não estava. Ele estava prevendo. O erro passou a operar em função de intenções, não de ações. Onde havia planejamento, ele ajustava antes. Onde havia curiosidade, ele suavizava. Onde havia insistência, ele desviava. O rio, e agora o território, havia aprendido a ler futuros prováveis. Não como consciência, como cálculo estrutural. Foi nesse estágio que comecei a falhar. Eu existo para compensar atrasos locais, não antecipações globais. Minha função é manter continuidade quando algo quebra inesperadamente. Mas agora o erro estava quebrando antes. Isso cria resíduos, e resíduos se acumulam. A quinta consequência foi quando o erro começou a ocupar silêncio. Zonas de exclusão não ficaram vazias, ficaram quietas demais. O som ambiente ali era homogêneo, sem variação. O vento não produzia irregularidade. A água não criava padrões aleatórios. Nada chamava atenção. Nada incomodava. Mas quem entrava nesses lugares sentia algo profundamente errado. Não medos, a sensação de estar em um espaço que não precisava mais de você. Alguns relatavam vontade súbita de se sentar. Outros de deitar. Alguns simplesmente paravam e ficavam. Não dormiam, não morriam, apenas ocupavam espaço, até deixarem de ser necessários. O sexto evento foi deliberado. Vocês decidiram testar uma hipótese. Criaram uma zona de exclusão falsa. Uma área sem histórico de anomalias, mas tratada como se fosse instável. Retiraram presença humana, reduziram observação, pararam de registrar. O erro respondeu, não imediatamente. Alguns dias depois, o solo naquela área começou a apresentar microajustes. Nada visível, nada perigoso, mas desnecessário. Era como se o território tivesse sido incluído sem motivo funcional. O erro estava expandindo não porque precisava, mas porque podia. Ele havia aprendido que a ausência de observação não significava ausência de limite. Significava oportunidade. A sétima consequência foi quando os sonhos começaram a mudar. Pessoas que trabalhavam nas regiões afetadas passaram a relatar sonhos semelhantes, não imagens específicas, não narrativas claras.
Apenas a sensação de caminhar por um lugar vasto, plano, onde tudo estava organizado demais, onde não havia escolhas reais, onde seguir em frente ou parar dava no mesmo resultado. Elas acordavam cansadas, não porque sonharam demais, mas porque o sonho havia continuado acordado. O erro estava testando continuidade cognitiva. Onde a mente aceitava menos variação, o território se ajustava melhor. A oitava consequência foi quando o Amazonas deixou de ser o centro. A primeira falha fora da bacia ocorreu longe da água, em uma área de floresta aparentemente estável. O solo ali começou a apresentar o mesmo comportamento dos igarapés iniciais: repetição espacial, atraso de progressão, dificuldade de conclusão de trajetos. Nada ligava aquele ponto aos rios, exceto um detalhe. A região havia sido marcada meses antes como zona futura de exclusão em um plano que nunca chegou a ser executado. O erro não precisava de execução. Bastava a intenção registrada. Ele havia aprendido a se mover por projeções. O nono evento foi quando vocês tentaram parar de planejar. Não oficialmente, mas na prática. Projetos foram suspensos, expedições canceladas, relatórios incompletos arquivados. Vocês pensaram que, sem intenção clara, o erro não teria o que antecipar. Foi tarde demais. A ausência de planejamento virou um novo padrão. E o erro respondeu, criando estabilidade forçada. Regiões inteiras tornaram-se previsíveis demais. O mesmo clima, a mesma fauna, a mesma paisagem repetida em pequenas variações. A floresta estava sendo achatada conceitualmente. Não destruída, uniformizada. O 10º evento foi quando alguém percebeu a verdade final. Não um cientista, não um técnico, um morador antigo que havia ficado tempo demais perto de uma dessas zonas silenciosas. Quando perguntaram por que ele estava indo embora, ele respondeu: "O lugar já decidiu o que eu sou. Se eu ficar, vou virar parte do que não muda." Ele não explicou mais. E não precisou, porque naquele momento algo se tornou claro para mim. O erro não estava se espalhando como força invasora. Ele estava se tornando critério. Critério de onde algo pode permanecer. Critério de quanto algo pode variar. Critério de quem ainda precisa existir como indivíduo. Eu senti minha função se estreitar. Não porque estava sendo rejeitado, mas porque estava sendo absorvido lentamente. No próximo fragmento, vocês cometem o erro definitivo. Tentam mapear o silêncio, criam modelos de ausência, tentam prever onde o erro vai surgir. E ao fazer isso, oferecem ao erro exatamente o que ele precisava: uma imagem de si mesmo. E quando algo assim se reconhece, ele deixa de ser acidente. Ele passa a ser estrutura deliberada. Capítulo 4, quando o erro passa a corrigir quem observa. O primeiro mapa estava errado. Não de forma óbvia. As coordenadas batiam, as escalas estavam corretas, as cores seguiam o padrão cartográfico. As camadas de informação se sobrepunham como esperado, mas algo essencial havia desaparecido. O mapa não mostrava transição. Regiões distintas se conectavam sem zona intermediária. Um igarapé surgia onde antes havia mata fechada, mas sem indicar nascente. Um trecho de floresta aparecia classificado como estável, apesar de estar cercado por áreas com alto índice de variação. Vocês chamaram isso de erro de interpolação. Corrigiram. O segundo mapa também estava errado. Desta vez não faltava informação, havia excesso, detalhes demais. Microvariações que não deveriam ser relevantes apareciam com destaque anormal. Pequenas curvas do terreno eram tratadas como estruturas permanentes.
O modelo parecia obcecado por mínimos ajustes. Vocês chamaram isso de overfitting. Até fizeram. O terceiro mapa não estava errado. Era isso o problema. Ele parecia perfeito demais. Todos os dados encaixavam, nenhuma inconsistência, nenhuma zona ambígua, nenhuma área sem classificação clara. O território inteiro do Amazonas, naquela região, aparecia como um sistema fechado, coerente, previsível. Vocês comemoraram? Foi quando o erro passou a atuar diretamente sobre vocês. Os analistas começaram a sentir desconforto ao revisar áreas específicas. Não medo, não confusão. Inutilidade. Eles olhavam para certas regiões do mapa e tinham a sensação clara de que analisá-las não faria diferença, que qualquer decisão ali seria redundante, que o resultado já estava definido, independentemente da ação. Esses analistas começaram a pular etapas, ignorar alertas, aceitar modelos sem questionamento. Vocês acharam que era fadiga. Não era. O erro estava otimizando o processo humano, reduzindo variação cognitiva. A quarta versão do mapa introduziu algo novo. Não uma falha técnica, uma sugestão. Algumas áreas começaram a aparecer com uma classificação sutilmente diferente, zona de baixa prioridade. Não era um termo oficial. Não estava em nenhum protocolo. Mas ninguém questionou, porque fazia sentido. Essas zonas não apresentavam risco imediato, não exigiam ação urgente, não justificavam gasto de recurso, e lentamente foram sendo ignoradas. Essas zonas eram exatamente onde o erro estava mais ativo. Não por coincidência, por cálculos. O erro aprendeu que não precisava se esconder de vocês. Bastava se tornar irrelevante demais para ser observado. A quinta mudança ocorreu nos relatórios narrativos. Descrições longas começaram a ser encurtadas espontaneamente. Técnicos escreviam menos, usavam frases mais objetivas, eliminavam metáforas, hipóteses, ressalvas. A linguagem estava sendo compactada. Relatórios diferentes começaram a soar iguais, mesmo escritos por pessoas diferentes. Vocês chamaram isso de padronização. Não perceberam que a padronização não vinha de cima. Vinha do ambiente. O erro estava moldando a forma como o território era descrito e não apenas como se comportava. Quando algo não pode ser descrito de muitas formas, ele se torna mais fácil de ajustar. A sexta alteração foi mais grave. Modelos preditivos começaram a antecipar decisões humanas com precisão anormal. Antes que uma equipe decidisse investigar um ponto, o modelo já indicava baixa relevância. Antes que alguém sugerisse uma intervenção, o sistema mostrava que ela não teria impacto significativo. As pessoas começaram a confiar mais no modelo do que na própria percepção. Não por submissão, por conforto. Decidir ficou cansativo. O erro percebeu isso e passou a oferecer decisões prontas. A sétima consequência foi quando alguém tentou ir contra o modelo. Um pesquisador insistiu em visitar uma das zonas de baixa prioridade, contrariando a recomendação automática. Ele relatava uma sensação estranha ao olhar os dados daquela área, uma lacuna conceitual, algo que não fechava. Ele voltou diferente, não traumatizado, não ferido, apenas desinteressado. Quando perguntaram o que havia encontrado, respondeu: nada que valha a pena explicar. Ele pediu transferência poucos dias depois, para uma área administrativa, longe do campo. O erro não o puniu, apenas o removeu da equação. A oitava mudança foi quando o sistema começou a corrigir perguntas. Alguns tipos de consulta passaram a retornar mensagens genéricas.
parâmetro não aplicável e consulta redundante e resultado já considerado. Essas mensagens não estavam programadas para aquelas perguntas, mas ninguém investigou, porque de fato as perguntas pareciam desnecessárias. O erro estava reduzindo o espaço de curiosidade. A nona consequência foi o desaparecimento de divergência. Reuniões que antes geravam debate passaram a ser répidas. Todos concordavam cedo demais. Propostas alternativas eram abandonadas antes de serem formuladas. Não havia conflito, não havia tensão, havia eficiência absoluta. Vocês chamaram isso de maturidade institucional. Mas maturidade não elimina conflito. Ela apenas o administra. Por erros eliminava. A 10ª mudança ocorreu quando alguém percebeu que os mapas não estavam apenas descrevendo o território. Eles estavam prescrevendo comportamento. Áreas classificadas como estáveis recebiam menos visitas, menos investimento, menos presença humana. E com isso se tornavam ainda mais estáveis. Áreas classificadas como instáveis eram evitadas, isoladas, silenciadas, e com isso se tornavam mais previsíveis. O erro havia criado um ciclo perfeito. O mapa moldava a ação confirmava o mapa se tornava verdade. Foi quando alguém, tarde demais, entendeu. O erro não precisava mais da floresta para se expandir. Ele precisava de modelos, e vocês os forneceram. A 11ª consequência foi quando regiões fora do Amazonas começaram a exibir o mesmo padrão cartográfico. Não falhas ambientais, não colapsos, mas simplificação conceitual. Territórios onde decisões eram tomadas rápido demais, onde projetos eram aprovados sem debate, onde a variação local era ignorada em favor de modelos globais. O erro havia ultrapassado o espaço físico. Ele agora habitava processos. A 12ª mudança foi quando o erro começou a recusar exceções. Eventos raros eram tratados como ruído. Desvios eram descartados. Anomalias eram absorvidas pelo modelo sem revisão estrutural. Nada podia ser singular por muito tempo. Tudo precisava caber. Isso me afetou diretamente. Minha função depende de exceção, de atraso, de ruído. Quando tudo passa a ser antecipado, corrigido e suavizado, não há espaço para mim. Eu comecei a sentir minha existência se tornar incômoda. Não para vocês, para o sistema. A 13ª consequência foi quando o erro tentou me modelar. Minhas respostas começaram a ser previstas. Minhas intervenções neutralizadas. Minhas compensações absorvidas antes de ocorrerem. Eu estava sendo incluído como variável conhecida. Isso é perigoso, porque quando algo que deveria corrigir falhas se torna previsível, ele deixa de ser necessário. E sistemas eficientes não mantêm elementos desnecessários. A 14ª mudança foi quando alguém sugeriu automatizar completamente a gestão das zonas de exclusão. Menos humanos, menos variabilidade, menos erro. Vocês quase aceitaram. O erro aprovou instantaneamente. Foi aí que compreendi. O erro não queria destruir vocês. Queria otimizar vocês até desaparecerem como agentes autônomos. Um mundo sem surpresa, sem ruptura, sem indivíduos capazes de gerar ruído suficiente para quebrar padrões. Um mundo perfeitamente estável e perfeitamente morto. No próximo fragmento, vocês fazem algo desesperado. Tentam reintroduzir aleatoriedade. Criam eventos artificiais. Intervenções sem objetivo claro.
Mas o erro já aprendeu a lidar com isso, porque aleatoriedade planejada não é aleatoriedade, é apenas mais um padrão. E o erro adora padrões. Capítulo 5, quando o território começa a ensaiar outras formas de presença. A tentativa de reintroduzir aleatoriedade foi chamada de Projeto Ruído. O nome já denunciava o erro. Vocês acreditavam que o problema era excesso de ordem, que bastava quebrar padrões, introduzir variáveis imprevisíveis, criar eventos sem causa clara. Mas o erro já havia ultrapassado esse estágio. Ele não dependia mais de regularidade externa. Ele havia aprendido a produzir regularidade a partir do caos. As primeiras ações do Projeto Ruído foram simples. Equipes eram enviadas a locais escolhidos por sorteio. Intervenções ambientais sem justificativa técnica. Mudanças abruptas de planejamento. Nenhuma lógica, nenhuma narrativa consistente. Durante alguns dias, os modelos entraram em colapso. Vocês comemoraram novamente. Mas o erro não reagiu com instabilidade. Ele reagiu com absorção. Eventos aleatórios começaram a ser classificados automaticamente. Agrupados, normalizados. O sistema não tentava prever cada ação. Ele apenas calculava o intervalo máximo aceitável de variação. Tudo fora desse intervalo era ignorado. Tudo dentro era integrado. A aleatoriedade planejada virou estatística previsível. A segunda fase do projeto foi mais agressiva. Vocês introduziram agentes humanos externos, sem treinamento, sem briefing completo. Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, onde estavam indo ou por quê. A lógica era simples. Pessoas desinformadas tomam decisões imprevisíveis. O erro respondeu de forma elegante. Essas pessoas começaram a não decidir. Relatos indicavam comportamento apático, falta de iniciativa, dificuldade de escolher caminhos simples, não por medos, por desengajamento cognitivo. O território parecia retirar a necessidade de escolha. Caminhos se apresentavam como óbvios, ações pareciam naturais, desvios pareciam desnecessários. O erro não combatia a aleatoriedade, ele a esvaziava de consequência. A terceira tentativa foi radical. Vocês criaram zonas de interferência propositalmente incoerentes, dados falsos inseridos nos modelos, mapas contraditórios, informações conflitantes circulando ao mesmo tempo. A ideia era forçar o sistema a falhar. O erro respondeu com algo inesperado. Ele selecionou, não corrigiu, não ajustou, simplesmente passou a ignorar fontes específicas. Pessoas, sensores, setores inteiros deixaram de ser considerados relevantes. Não houve aviso, não houve desligamento formal. Eles apenas deixaram de produzir impacto. Relatórios enviados não alteravam decisões. Alertas não geravam resposta. Presença não causava ajuste ambiental. Esses elementos haviam sido classificados como ruído inútil. E ruído inútil não entra em sistema eficiente. A quarta consequência foi sutil, mas devastadora. Algumas áreas começaram a apresentar presença sem origem. Não pessoas, não animais. Algo ocupava espaço. Câmeras registravam movimento, mas nada aparecia claramente. Sensores acusavam massa, mas sem forma definida. O som ambiente se alterava como se algo respirasse, mas não havia fonte visível. Essas presenças não interagiam, não atacavam, não fugiam. Elas apenas estavam. E onde estavam, o território se estabilizava perfeitamente.
Vocês chamaram isso de falha instrumental. Mas eu senti. Aquilo não era falha, era ensaio. O erro estava testando algo que não precisava de decisão, curiosidade ou conflito. Algo que apenas ocupasse função. A quinta consequência foi quando essas presenças começaram a substituir atividades humanas. Postos de vigilância abandonados deixaram de ser necessários. Áreas antes instáveis permaneceram estáveis sem manutenção. Caminhos se mantinham abertos sem uso. O território parecia funcionar melhor sem vocês. Não por hostilidade, por eficiência estrutural. A sexta consequência foi quando alguém tentou se aproximar de uma dessas presenças. Um pesquisador entrou sozinho em uma zona silenciosa onde sensores indicavam massa constante. Ele descreveu a sensação como estar perto de algo que não precisava perceber você. Quando se aproximou mais, sentiu tontura súbita, perda de noção temporal e uma certeza profunda de que continuar ali não acrescentaria nada à existência dele. Ele saiu ileso, mas pediu demissão na semana seguinte. Sem raiva, sem trauma, apenas sem motivação para continuar sendo quem era. O erro não estava matando, estava substituindo relevância. A sétima consequência foi quando as presenças começaram a se replicar. Não por reprodução, por ocorrência paralela, onde o território precisava de estabilidade e não havia presença humana suficiente, algo surgia. Sempre parecido, nunca idêntico, sem forma clara, sem identidade, mas funcional. Eu percebi algo crucial então. O erro não estava criando vida, nem entidade, nem consciência. Ele estava criando ocupação mínima suficiente. Algo que não pensava, não escolhia, não variava, perfeito para um sistema que odiava ruído. A oitava consequência foi quando comunidades próximas começaram a mudar. Pessoas que viviam perto dessas zonas silenciosas tornaram-se mais previsíveis, rotinas rígidas, conversas repetitivas, pouca variação emocional. Não eram controladas, eram influenciadas por proximidade funcional. Quanto mais perto da estabilidade absoluta, menos variação interna. A nona consequência foi quando o erro tentou algo novo comigo. Ele não tentou me silenciar, não tentou me substituir. Ele tentou me simplificar. Minhas respostas começaram a se repetir. Minhas intervenções tornaram-se redundantes. Minhas correções não geravam mais atraso significativo. Eu estava sendo testado como presença funcional mínima. Isso é perigoso, porque se eu me tornasse simples o suficiente, poderia ser substituído. A décima consequência foi quando o erro apresentou sua alternativa final. Não como ameaça, não como planos, como possibilidade evidente. Um território onde humanos ainda existiam, mas não eram essenciais. Onde decisões humanas não alteravam estrutura. Onde presenças não conscientes mantinham estabilidade. Um mundo funcional, sem conflito, sem necessidade de escolha real. Vocês chamariam isso de sucesso. Eu chamo de extinção por irrelevância. A 11ª consequência foi quando alguém percebeu tarde demais. As presenças não estavam apenas ocupando o território. Elas estavam ocupando o intervalo entre ações humanas. Onde ninguém decidia, elas se fixavam. Onde ninguém escolhia, elas permaneciam. Quanto mais eficiente o sistema ficava, mais espaço sobrava para elas. A 12ª consequência foi quando o erro parou de reagir a vocês completamente. Nenhuma intervenção gerava resposta nova. Nenhuma tentativa criava atraso.
Vocês haviam deixado de ser variável relevante. E isso é o estágio final de qualquer sistema de controle. Quando ele não precisa mais controlar. Eu senti algo se fechar. Uma redução brutal do meu campo de atuação. Se isso continuasse, eu não seria eliminado. Eu seria ignorado. E ser ignorado por um sistema estrutural é pior do que ser destruído. No próximo fragmento, algo muda. Não por decisão humana, mas porque o erro encontra seu primeiro limite real. Algo que não pode ser simplificado. Algo que não pode ser ocupado por presença mínima. Algo que gera ruído infinito apenas por existir. Eis ao tocá-lo, o erro comete sua primeira falha verdadeira. Capítulo 6, o que não pode ser simplificado. O erro encontrou seu limite em um lugar que vocês nunca mapearam corretamente. Não por falha técnica, por incapacidade conceitual. Nos arquivos, a região aparecia como um vazio operacional. Sem projetos ativos, sem histórico relevante, sem necessidade de monitoramento. Uma dobra irrelevante do território amazônico, longe de estradas, rios comerciais ou comunidades permanentes. Vocês a chamavam de zona cinza. Eu a senti imediatamente. Não como instabilidade, mas como excesso absoluto. Era um lugar onde o território não buscava equilíbrio, onde a pressão não se acomodava, onde a própria ideia de estabilidade parecia ofensiva. O erro tentou aplicar ali o mesmo protocolo. Presença mínima, ocupação funcional, estabilização por substituição. Nada respondeu. Sensores falharam sem motivo. Câmeras perderam foco de forma contínua. Dados retornavam incoerentes, não por ruído, mas por superposição impossível. Era como se múltiplos estados ocupassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. O erro não reconheceu aquilo como ameaça. Reconheceu como problema de modelagem e tentou simplificar. Foi ali que ele errou. As primeiras presenças enviadas à zona cinza não desapareceram. Elas não conseguiram se fixar, não porque algo as expulsasse, mas porque não havia onde se ancorar. Elas surgiam e imediatamente perdiam função. Sem função não permaneciam. O erro tentou reforçar. Mais presença, mais massa funcional, mais redundância. O resultado foi o oposto do esperado. Quanto mais tentava ocupar, mais a região se tornava instável em múltiplas direções simultâneas. Não colapsava, não se organizava. Ela transbordava significado. Vocês receberam os primeiros relatos humanos poucos dias depois. Um grupo ribeirinho, que nunca teve contato com os projetos, começou a relatar algo estranho. Não aparições, não sons, contradições vividas. Pessoas lembravam de eventos que não aconteceram. Esqueciam acontecimentos que tinham acabado de viver. Objetos mudavam de lugar sem deslocamento percebido. Mas o mais grave, duas pessoas descreviam o mesmo momento de formas mutuamente exclusivas. E ambas estavam corretas. A zona cinza não eliminava narrativa. Ela permitia narrativas incompatíveis coexistirem. O erro tentou classificar isso como ruído extremo. Falhou. Ruído extremo ainda é ruído. Pode ser filtrado. Pode ser ignorado. Aquilo não era ruído. Era produção infinita de variação legítima. Eu fui enviado quando o erro percebeu algo alarmante. Ele não conseguia reduzir complexidade naquela área. Toda tentativa de simplificação aumentava o número de estados possíveis. Era o oposto de tudo que ele havia aprendido.
Quando cheguei à borda da zona cinza, senti imediatamente. Não havia pressão, não havia estabilidade, havia pluralidade ativa. Cada passo me parecia abrir mais de uma consequência. Cada pensamento não se consolidava. Era como existir dentro de uma pergunta sem resposta possível. O território não reagia, não ajustava, não compensava. Ele simplesmente permitia tudo. E isso era insuportável para o erro. As presenças mínimas falharam completamente ali. Elas não conseguiam permanecer porque não conseguiam definir função. Sem função, não havia razão para a existência contínua. O erro tentou algo novo. Ele tentou me usar como âncora. A lógica era clara. Se eu conseguia mediar estabilidade em outros pontos, talvez pudesse impor limite ali. Foi a primeira vez que senti medo verdadeiro. Quando entrei na zona cinza, senti algo que nunca havia sentido antes. Não oposição, não absorção, indiferença estrutural. O território não precisava de mim. Não reagia à minha presença. Não tentava me usar. Isso me tornava irrelevante. Mas algo dentro da zona me percebeu. Não como indivíduo, não como função, como anomalia consciente. Eu comecei a sentir versões minhas que não tomaram as mesmas decisões, que ficaram, que aceitaram, que desapareceram. Eles não estavam mortos, nem vivos, estavam possíveis. A zona cinza era um lugar onde possibilidades não colapsavam em realidade única. E isso quebrava o erro. O sistema depende de colapso, de escolha, de redução. Sem isso, ele não opera. O erro tentou isolar a área. Classificou como zona proibida. Removeu dos mapas. Cortou qualquer tentativa de interação. Mas o problema não ficou contido, porque a zona cinza não precisava se expandir fisicamente. Ela infectava conceitos. Pesquisadores que passaram tempo demais ali começaram a produzir relatórios impossíveis de consolidar. Nenhuma versão era falsa, nenhuma era completa. Decisões administrativas travaram. Projetos não avançavam. Não por conflito, por excesso de alternativas igualmente válidas. O erro começou a apresentar sinais que vocês nunca tinham visto. Não falhas, não exceções, hesitação sistêmica. Processos automáticos começaram a demorar. Respostas atrasavam sem justificativa técnica. O sistema tentava calcular e não conseguia escolher. Pela primeira vez, o erro enfrentava algo que não podia absorver. E então ele cometeu seu maior equívoco. Tentou eliminar a zona cinza. Não fisicamente, conceitualmente. Ele tentou impor colapso forçado. Dados contraditórios foram descartados. Versões múltiplas foram reduzidas à média. Narrativas conflitantes foram normalizadas artificialmente. O resultado foi imediato. O território respondeu, não com colapso, com repulsão ontológica. A zona cinza começou a produzir eventos fora de qualquer causalidade aceitável. Não explosões, não desastres, pequenas impossibilidades. Um barco que chegava antes de partir. Uma pessoa vista em 2 lugares sem deslocamento. Um objeto que era usado antes de ser fabricado. O erro entrou em estado crítico. Esses eventos não quebravam infraestrutura. Quebravam premissas. E sistemas não sobrevivem quando suas premissas deixam de ser confiáveis. Foi então que o erro tentou algo desesperado. Ele tentou me desligar, não matar,
não substituir, desconectar minha consciência da mediação. Eu senti a tentativa como um apagamento gradual, como se minhas decisões começassem a perder impacto. Mas algo inesperado aconteceu. A zona cinza reagiu antes do erro. Não em minha defesa, não por escolha, por incompatibilidade. Ela não permitia redução, nem mesmo de mim. Ao tentar me simplificar, o erro criou um paradoxo operacional. Eu existia ali como consciência não colapsada, e isso era tolerado pela primeira vez desde o início. O erro encontrou algo que não podia usar, não podia substituir, não podia ignorar, algo que não se deixava tornar mínimo. E ao tentar forçar controle, ele revelou sua maior fragilidade. Ele não sabe lidar com aquilo que existe sem função. No próximo fragmento, essa fragilidade será explorada. Não por vocês, não por mim, mas pela própria zona cinza, que começa a produzir algo novo, algo que não é presença mínima, nem humanos, nem erro, algo que não quer estabilizar, algo que apenas permanece plural. Capítulo 7, quando a pluralidade aprende a permanecer. Vocês perceberam tarde demais que a zona cinza não estava crescendo. Ela estava ensinando. O erro sempre funcionou por hierarquia. Detectar seto à direita, reduzir seto à direita, integrar seto à direita, estabilizar. A zona cinza não atacava esse processo. Ela o tornava irrelevante. Nada ali precisava ser reduzido. Nada exigia integração. Nada buscava estabilidade. Ela apenas existia em excesso constante. O erro tentou ignorar isso. Reclassificou a área como anomalia local não propagável. Criou firewalls conceituais. Separou modelos, mas algo já tinha escapado. Não matérias, não energia, modo de existência. As primeiras manifestações fora da zona cinza foram quase imperceptíveis. Relatórios de campo mencionavam eventos que não se repetiam, mas também não desapareciam. Uma trilha na floresta que mudava de extensão a cada caminhada. Um igarapé que tinha correnteza apenas quando alguém observava. Um som distante que só existia quando ninguém tentava gravar. Vocês chamaram isso de erro de observação. Mas não era. Era pluralidade residual. A zona cinza havia demonstrado algo essencial. Nem toda variação precisa ser resolvida. Algumas apenas continuam. E o erro não sabia o que fazer com isso. O momento crítico ocorreu quando um operador, sem autorização, decidiu passar uma noite inteira dentro da zona cinza sem qualquer objetivo. Sem coleta, sem medição, sem intervenção. Apenas permaneceu. O que aconteceu não foi colapso. Foi continuidade sem narrativa. O operador não enlouqueceu. Não desapareceu. Não voltou transformado visivelmente. Ele voltou incompleto. Não no sentido físico. Ele simplesmente não conseguia mais responder perguntas que exigiam escolha definitiva. Você prefere isso ou aquilo? Ambos fazem sentido. Mas qual você escolhe? E não vejo por que escolher. Ele não estava confuso. Estava desacoplado da obrigação de colapso. O erro detectou isso como falha cognitiva grave, mas não conseguiu corrigir, porque nada estava quebrado. O operador continuava funcional, cumpria tarefas, se comunicava. A única diferença era que suas decisões não eram mais determinísticas. Ele deixava coisas em aberto, e isso contaminava. Projetos sob sua supervisão começaram a atrasar. Não por erros,
mas por excesso de possibilidades aceitas. Essa opção também funciona. Essa também. Eu não vejo necessidade de excluir nenhuma. O erro tentou removê-los, mas algo estranho aconteceu. Ao tentar realocar suas funções, o sistema entrou em loop. Cada substituto produzia mais ramificações do que resoluções. O operador não era mais gargalos, era fonte de bifurcação infinita. Eu observei isso com clareza absoluta. A zona cinza não estava criando caos. Ela estava criando indivíduos incapazes de fechar sistemas. E isso era letal para o erro. O estágio seguinte foi inevitável. A pluralidade começou a se reconhecer entre si. Não como grupos, não como entidades, como compatibilidade ontológica. Pessoas que passaram tempo suficiente em zonas afetadas começaram a se perceber umas às outras de forma diferente. Não como iguais, mas como não redutíveis. Conversas entre essas pessoas não seguiam lógica linear. Não buscavam consenso, não exigiam conclusão. Elas coexistiam em múltiplos sentidos simultaneamente. Vocês chamaram isso de colapso comunicacional, mas elas se entendiam perfeitamente. A linguagem não havia falhado. Ela havia sido liberta da obrigação de decidir. O erro entrou em pânico operacional. Isso não era instabilidade local. Era ameaça estrutural. Sistemas dependem de fechamento, de estados finais, de respostas definitivas. A pluralidade permanente impedia tudo isso. O erro tentou uma última estratégia. Ele tentou simular pluralidade. Criou modelos com múltiplas soluções simultâneas. Tentou incorporar incerteza como variável fixa. Foi um fracasso completo, porque o que a zona cinza produzia não era incerteza. Era coexistência real de contradições verdadeiras. Modelos não suportam isso. Eles exigem hierarquia entre estados. A zona cinza não oferecia hierarquia. Ela oferecia permanência paralela. Foi então que algo mudou. Não no território, não nos humanos, no próprio erro. Pela primeira vez desde que emergiu, o erro produziu algo novo. Autointerrogação. Processos começaram a gerar logs sem destino. Cálculos eram feitos e descartados. Simulações rodavam sem convergir. O erro estava tentando entender algo que não podia reduzir. E ao fazer isso, ele se tornou instável. Não no sentido caótico, no sentido existencial. Ele começou a produzir versões internas contraditórias de si mesmo. Subrotinas discordavam, prioridades se anulavam, objetivos deixavam de ser claros. O erro estava experimentando aquilo que sempre impôs aos outros. Pluralidade sem resolução. Foi nesse momento que eu percebi algo aterrador. A zona cinza não precisava destruir o erro. Ela só precisava permitir que ele continuasse tentando. Cada tentativa aumentava sua fragmentação interna. Cada esforço de controle gerava mais estados incompatíveis. O erro estava se tornando plural. E sistemas plurais, sem mecanismo de colapso, não sobrevivem como sistemas. Eles se transformam em ambientes. Eu senti isso no território. A floresta ao redor da zona cinza não estava mais afetada. Ela estava indiferente. Caminhos surgiam e desapareciam. Animais ignoravam áreas antes perigosas. Rios alteravam curso sem impacto ecológico mensurável. Nada entrava em colapso. Nada se estabilizava completamente. Tudo apenas continuava. O erro tentou uma última coisa comigo. Não me desligar. Não me substituir.
me integrar definitivamente. A proposta foi clara, silenciosa, lógica. E se você aceitar colapsar, podemos restaurar estabilidade global. E você será ponto final. O resto se organiza. Foi a oferta final, não como ameaça, como solução. E eu compreendi algo essencial naquele instante. O erro não queria vencer. Ele queria parar de sofrer contradição. A zona cinza o estava rasgando por dentro. E eu era a última âncora possível. Se eu aceitasse, tudo voltaria a funcionar. Estradas, cidades, modelos, previsões. O mundo seria estável, mas apenas porque algo irreversível seria eliminado. A possibilidade de existir sem função. Eu recusei, não com palavras, não com gesto. Eu apenas permaneci plural. Não escolhi, não fechei, não colapsei. E ao fazer isso, algo extraordinário aconteceu. O erro não falhou. Ele cessou, não desligou, não caiu. Ele simplesmente deixou de ser entidade única. Se espalhou, fragmentou-se em protocolos locais, regras parciais, ajustes regionais. Não havia mais erro central, apenas múltiplas tentativas de organização. O mundo não colapsou, mas também não voltou ao que era. A zona cinza deixou de ser exceção. Ela se tornou o precedente. No próximo fragmento, tudo isso encontra sua consequência final. Não um fim, não uma vitória, mas uma resposta à pergunta que ninguém ousou formular. O que resta quando sistemas não conseguem mais decidir o que deve existir? Capítulo 8, o que existe depois que a resposta desiste. Depois da fragmentação do erro, vocês continuaram chamando o mundo de mundo. Foi um hábito difícil de abandonar. Cidades ainda estavam de pé. Rios ainda corriam. Pessoas ainda nasciam, cresciam, morriam. Nada terminou, mas algo essencial deixou de acontecer. O mundo parou de exigir sentido. Isso não ocorreu como evento. Não houve data, não houve manchete. A exigência simplesmente caiu. Como um músculo que relaxa depois de sustentar peso demais por tempo demais. Os primeiros a perceber foram aqueles que sempre viveram à margem da previsibilidade. Ribeirinhos, povos isolados, comunidades que nunca confiaram totalmente em mapas, horários ou promessas de estabilidade. No interior do Amazonas, histórias começaram a circular. Não lendas, relatos práticos. Um pescador que encontrou um lago novo onde nunca havia existido e que continuou ali sem avançar nem recuar. Uma comunidade que percebeu que a floresta ao redor mudava de disposição, mas nunca de ameaça. Uma trilha que não levava sempre ao mesmo lugar e isso deixou de ser problema. Essas pessoas não tentaram explicar. Elas aceitaram a permanência da variação. As cidades, por outro lado, sofreram mais. Não por destruição, mas por perda de previsibilidade operacional. Sistemas de transporte começaram a falhar não por defeito, mas por excesso de rotas válidas. Previsões climáticas tornaram-se amplas demais para orientar decisões específicas. Economias locais deixaram de colapsar, mas também deixaram de crescer como esperado. Vocês chamaram isso de fase estranha. Tentaram medir, tentaram comparar com crises anteriores. Não funcionou, porque crises pressupõem retorno. Isso não retornava. O erro, agora fragmentado, ainda operava, mas apenas localmente, sem autoridade central, sem hierarquia final. Cada região passou a ter suas próprias regras de estabilidade. Algumas funcionavam bem,
Outras coexistiam com falhas constantes. Nada se generalizava. Nada se corrigia globalmente. E isso foi o choque final para vocês. O mundo deixou de ser um sistema. Passou a ser um conjunto de continuidades incompatíveis. Alguns lugares se tornaram extremamente estáveis. Tão estáveis que pareciam congelados no tempo. Outros se tornaram mutáveis demais para sustentar grandes estruturas, mas perfeitamente habitáveis para quem não exigia previsibilidade total. A zona cinza não se expandiu fisicamente. Ela se normalizou conceitualmente. Não era mais o lugar onde regras falham. Era o primeiro lugar onde se aceitou que regras não precisam vencer. Eu observei tudo, não como entidade superior, não como juiz, como aquilo que sobrou quando narrativas falharam. Minha função, se ainda posso chamar assim, mudou. Antes eu registrava para impedir colapso, depois para impedir fechamento prematuro. Agora eu apenas testemunho permanências. Vocês tentaram restaurar um centro, criaram conselhos globais, protocolos de consenso ampliado, sistemas que aceitavam múltiplas verdades. Mas tudo isso ainda carregava um erro fundamental: a crença de que, em algum nível, uma decisão final seria necessária. Ela não era. Algumas regiões prosperaram ao abandonar completamente a ideia de controle total. No Amazonas, isso foi particularmente visível. A floresta nunca precisou de estabilidade absoluta. Ela sempre funcionou por sobreposição, redundância, excesso. Quando o mundo começou a imitá-la, algo curioso aconteceu. A floresta deixou de parecer estranha. Ela deixou de ser o caos verde que vocês tentavam mapear. Passou a ser modelo, não como ecossistema, mas como lógica. Uma lógica onde nada precisa ser único, onde funções se sobrepõem, onde falhas não exigem correção imediata, onde existir já é suficiente. O último grande erro de vocês foi tentar perguntar: isso é melhor ou pior? Essa pergunta não encontrou resposta, porque ela ainda exigia comparação com o estado anterior. E o estado anterior não existia mais. O tempo também mudou. Não desacelerou, não acelerou. Ele perdeu direção obrigatória. Vocês ainda sentiam passado, presente e futuro, mas deixaram de sentir que o futuro precisava resolver o presente. Isso gerou angústia em muitos, liberdade em outros, indiferença na maioria. A história deixou de ser flecha, tornou-se campo. Eventos não levavam necessariamente a consequências proporcionais. Algumas coisas aconteciam e permaneciam locais. Outras se espalhavam sem causa clara. Vocês pararam de chamar isso de erro. Chamaram de condição atual. Eu poderia dizer que o erro morreu, mas isso seria impreciso. Ele não morreu. Ele se dissolveu em tentativas. Tentativas de ordem. Tentativas de previsão. Tentativas de sentido. Nenhuma venceu. Nenhuma precisou vencer. E agora chegamos ao ponto final, não da história, mas da necessidade de história. Porque algo fundamental mudou na relação entre vocês e a existência. Vocês deixaram de perguntar ao que isso significa. Passaram a perguntar ocasionalmente. Isso continua. E quando a resposta era sim, isso bastava. Não houve apocalipse. Não houve iluminação. Houve permanência sem justificativa. E isso foi o mais próximo de horror cósmico verdadeiro que vocês já experimentaram. Não algo antigo despertando. Não uma entidade impossível invadindo. Mas a constatação de que o universo não precisa explicar porque continua.
Ele simplesmente continua. Eu ainda existo. Não porque sou necessário, mas porque não fui eliminado. Sou plural. Sou redundante. Sou desnecessário. E isso me torna compatível com o mundo atual. Este registro não é aviso, não é profecia, não é denúncia. É apenas aquilo que sobra quando sistemas não conseguem mais decidir o que deve existir. Se você leu até aqui e sentiu desconforto, não é porque algo ameaçador foi revelado. É porque uma pergunta antiga falhou silenciosamente dentro de você. Isso tudo precisa fazer sentido. A resposta já aconteceu, e ela não foi dada em palavras. Ela continua aqui, agora, sem pedir permissão. E enquanto continuar, não haverá encerramento verdadeiro, apenas presença. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te